Então, palavras que dançam, o poder da comunicação biocêntrica está nascendo de uma profunda reflexão acerca do quanto essa característica, que é tão humana e que nos atravessa, às vezes é capaz de causar distanciamentos e não aproximações. A gente vai começar a criar um espaço de reflexão apresentando um contexto histórico do desenvolvimento do que a ciência traz como possibilidade da nossa espécie ter desenvolvido a fala. Se a gente for pensar em relação temporal, há 2 milhões de anos atrás é que a evolução humana começou a apresentar a capacidade dos nossos ancestrais hominídeos criarem ferramentas e manipularem essas ferramentas. Depois a gente tem um salto grande, né, desse processo evolutivo, e 300 mil anos atrás, a gente começou a usar o fogo de uma maneira cotidiana, né, controlando, dominando. Isso tem uma importância muito grande, porque a partir do uso do fogo, a gente começou a cozinhar os alimentos. E tem algumas teorias que falam que, inclusive, criou a estrutura da nossa caixa craniana aumentar e o nosso cérebro poder evoluir. Os primeiros registros do Homo sapiens na África Oriental são de 200 mil anos atrás. 70 mil anos atrás, a gente tem o que Harari chama de revolução cognitiva, que é onde surge a linguagem ficcional. E esse é um ponto marcante, né, para o nosso interesse de estudo com a comunicação biocêntrica, porque nós somos a única espécie que conseguimos imaginar situações que não existem. 12 mil anos atrás, aconteceu a revolução agrícola, a domesticação das plantas e animais, e a possibilidade de a gente parar de vivenciar uma existência nômade e se assentar num território, né? Antes disso, o hábito pela procura do alimento, né, pela escassez do alimento. Quando a gente conseguiu dominar o cultivo e a perceber que a gente poderia criar os animais, não só caçá-los, a permanência na terra e o assentamento na terra se fez possível. 500 anos atrás, outro salto aconteceu numa espécie que se chama Revolução Científica, né? Que vem junto com a ascensão do capitalismo, que é o modo de produção que organiza a nossa existência atualmente, né? 200 anos atrás, a gente fala da Revolução Industrial, né, onde a forma e o modo de produção da vida passa de ser da família a pequenas comunidades e começa a ser gerenciada, né, circulam
por essa rede. Só para fazer um complemento, amiga, se a gente pensar em termos, né, de tempo, veja bem, há 70 mil anos atrás, a gente estava iniciando o aparato fonador, né, iniciando os primeiros gorjeios, e de uma linguagem totalmente concreta, onde, quase como crianças da pré-história, a gente começa a ver nuvem, a gente pensa e fala nuvem, a gente vê a árvore e fala árvore. Quando a nuvem ou a árvore desaparecem, aquilo também desaparecia do nosso repertório de fala. Por quê? Porque o nosso pensamento estava imerso no concreto. Existia, aparecia e desaparecia de dentro. A capacidade ficcional, né, que surge com a evolução da pré-história, né, a gente passeava, tem até um filme muito bom chamado Caminhando com os Homens da Caverna, onde tem a seguinte imagem: o homem botava dentro de um ovo água, escondia o ovo dentro da terra, e sobre esse ovo, sobre a terra, botava uma pedra e um matinho do lado, como se fosse um sinal de que quando ele voltasse àquele mesmo lugar, estaria ali a água abaixo. Esse não pode parecer uma coisa besta para nós hoje, né? Botar um ovo dentro da terra, em cima tem uma pedra e um galho que demonstram que ali tem água. Mas isso para os nossos antepassados foi um marco diferencial, porque não ver e saber que ali existia um grande salto evolutivo da nossa cognição. Eu começar a ver que, mesmo não vendo, aquilo estava ali. E isso fez com que depois a gente pudesse criar a nossa linguagem ficcional, ou seja, eu começo a imaginar mesmo aquilo que não existe. Foram etapas que nós fomos galgando. E nessa trajetória que Dalila pensa, veja bem, lá de 70 mil, a gente, em 1836, acho que foi isso, o Morse, isso não tem um pouco mais de 100 anos, o Morse cria o código Morse, que inaugura o telégrafo, que dá origem ao telefone, que dá origem ao rádio, à televisão. E algo que eu não sabia, a internet fez a sua primeira transmissão e a sua primeira queda em 69. Quer dizer, eu nasci em 60... Ninguém conta para ninguém, tá? A gente está falando de linguagem, mas vamos manter o silêncio. Eu nasci em 68, ou seja, um ano depois que eu nasci, eu não sabia. A internet é bem mais antiga do que eu imaginava. Ela foi criada com fins bélicos, né, com fins de guerra e de armamento e proteção, e também para educacional, para que as universidades se comunicassem. Então, em 69, foi feita a primeira transmissão. Se você pensar isso na linha do tempo, nós somos muito recentes com isso tudo. E o salto que a gente deu nos últimos 150 anos, em termos de comunicação, foi algo absurdo, né? Foi algo assim, estupendo, que eu gostaria de frisar, porque assim, em 1836, a gente foi a primeira comunicação à distância. E de lá para cá, a gente vem fazendo várias revoluções dentro da revolução tecnológica. E sabe-se lá o que a gente vai ter daqui a 10 anos. Né? Então, eu acho importante trazer isso, porque a nossa linguagem deu um grande startup, um grande salto nos últimos 100 anos. Obrigada, amigo. Imagina. Obrigada a você, Day. Então, falando, né, do que a gente tem pesquisado, tem um vídeo bem legal do Harari, que ele começa dizendo que, como espécie, a gente, na pré-história, no Paleolítico, a gente não diferenciava muito, né, em termos de capacidade de potência, falando da nossa insignificância como espécie, da nossa fragilidade frente àquele contexto histórico, do que uma água viva. Que a espécie humana não era muito mais dotada em termos de sobrevivência do que uma água viva. E aí ele lança uma pergunta, né? Como é que a gente, sem nenhuma habilidade espetacular, conseguiu sobreviver àquele contexto e às dificuldades do Paleolítico? Segundo ele, o que é mais provável é que os nossos antepassados, o Homo sapiens, ele tenha adquirido essa potência através da sua linguagem única. E por que ele fala isso?
porque a nossa linguagem dá uma capacidade da nossa espécie de, nessa revolução cognitiva que traz a ficção, que cria coisas, que é capaz de, como a Déia falou, imaginar a nuvem, mesmo que não tenha nuvem no céu, né? De projetar coisas que não existem, fez com que a gente se organizasse coletivamente e sobrevivesse a essas demandas, apesar de não ter nenhuma habilidade espetacular para a sobrevivência, nem força física, nem habilidade motora. Essa capacidade da linguagem trouxe para a gente um leque infinito de possibilidades de transmitir e coordenar ações como grupo, como espécie. Inventar lendas, mitos, deuses e religiões. E acreditar coletivamente para que isso possa, por exemplo, colocar milhares de pessoas num estádio. Emoções e linguagens têm sido outro objeto do nosso interesse, e parece, né, dentro das nossas reflexões, ao pensar comunicação biocêntrica, que a nossa linguagem está muito correlacionada com uma base emotiva, afetiva, que marca a nossa linha. É um atravessamento muito atual, e essas reflexões vêm a partir das teorias e das hipóteses do Maturana, né? Para quem não conhece, Maturana, ele é um biólogo chileno, que eu gosto muito, né, que a Déia também, e ele fala que quando a gente culturalmente se declara racional e privilegia a capacidade, a ferramenta racional no humano, a gente indiretamente está desvalorizando a emoção no nosso cotidiano. Para quem é do circuito da biodança, eu acho que isso fica bem visível na hora que a gente começa a ser convidado a resgatar a intimidade com o nosso universo emocional e do quanto isso se rela no corpo, no pensamento, na forma como a gente se relaciona no mundo. E aí, no cotidiano da experiência humana, se a gente olhar com atenção, se a gente ampliar a lente com que a gente vivencia o mundo, o tempo inteiro razão e emoção nos atravessam, de forma inseparável, de forma dinâmica, de forma complementária. E dar-se conta disso, né, que todo o sistema que a gente pensa baseado desde a organização jurídica da nossa cultura, quanto a forma como a nossa língua se estrutura, se funda numa base emocional. Isso para nós é bem importante, né, como diretriz do pensar comunicação biocêntrica. Aí Maturana, voltando aqui para o texto, ele vem falar que as emoções, elas são disposições corporais dinâmicas. A própria palavra, que tem uma origem do emotion, fala em movimento. Falam dessa interação vivencial que o sujeito singular tem na sua experiência com o mundo, na sua interação direta com o mundo. E como essa base, esse fundamento emocional direciona e tem fundamental importância nas minhas ações no mundo, na forma como eu me movo, e puxando para a questão da comunicação, na forma como eu interajo com os interlocutores
da minha vida, né? Então, o Maturana, ele fala especificamente que a origem do humano advém da linguagem. E ele fala que a gente vai definindo as espécies de acordo com a forma como elas se movem no mundo, da forma como elas se organizam cotidianamente nesse fluxo temporal. E que essa experiência com o contexto vai também trazendo transformações no organismo. Que o ato de compartilhar alimentos, que desfrutar da convivência, de encontros que se repetem como pequenos grupos, né, criam coordenações consensuais, né? A emoção tem a ver não só com o meu universo interno, mas orienta, quando eu estou integrada, a minha ação no mundo. A minha integridade enquanto ser se revela na minha ação concreta no mundo. Que a emoção fundadora da linguagem é o amor. Eu acho que aqui a teoria de Maturana se aproxima muito do que a gente vivencia com a biodança. E que é o amor que constitui essa capacidade da gente coordenar ações e interações com os outros seres, não só da nossa espécie, mas de todas as espécies, e reconhecer a legitimidade do ser singular com quem eu interajo e do qual eu sou afeto e afetada. Maturana diz que o fundamento emocional, né, do social tem a ver com o amor. Ele fala que o amor é a emoção que constitui o domínio das condutas, sem as quais a gente não teria dado conta de olhar para o outro, que não sou eu, e aceitar ele como um legítimo outro na convivência. Sem essa aceitação do outro na convivência, não há fenômeno social. Que a aceitação implica uma conduta de respeito da minha presença. E agora eu vou fechar um pouquinho a minha fala desse contexto histórico e vou abrir a fala, então, passando a bola para a Déia. Fisiologia da linguagem. A linguagem é uma das ferramentas que nós utilizamos para expressar todo o nosso mundo interior. Quando a gente recebe no nosso cérebro algum signo linguístico, nós temos duas áreas. Uma área que interpreta os dados e uma área que expressa a resposta ou que comunica. Quando entra pelo nosso aparato auditivo qualquer palavra, ou quando entra pelo nosso aparato visual qualquer palavra, a primeira coisa que ocorre no nosso cérebro é que esse signo, esse dado linguístico, ele vai para uma área que nós chamamos de área de Wernicke. E lá isso é interpretado. Então, se eu falo cachorro, isso vai para a área de Wernicke, que vai interpretar e vai jogar essa mensagem para o nosso cérebro, que vai provavelmente gerar na psique de cada um de vocês, na memória, vai trazer a memória de cada um de vocês sobre o que é cachorro. E aí, vocês vão criar essa mensagem. Quando eu termino de interpretar, é gerado uma correlação dessa área através do que eles chamam de feixes arqueados com a área de Broca, que vai gerar ou uma resposta que vai mobilizar o meu aparato fonador ou o meu aparato motor. E isso é o que gera a nossa comunicação humana no nosso cérebro. Por que a gente está trazendo isso? Porque quando uma dessas áreas ela é lesada, isso gera o que nós chamamos dentro das ciências de afasia, que é uma lesão da nossa capacidade de comunicar, seja pela interpretação do dado, seja pela expressão do dado. Pode passar o próximo, amiga?
Só que a Universidade da Califórnia, a Universidade de Berkeley, eles fizeram, há pouco tempo, novas descobertas em relação a isso. E eles ampliaram, eles fizeram um teste com 7 pessoas durante mais de um dia, que essas pessoas foram colocadas em tomógrafos e foram analisadas os seus dados cerebrais. E eles categorizaram, viram que a linguagem, apesar de ter funcionamento do lado esquerdo do cérebro e ser lesionado, quando você lesiona, nem todas as áreas ficam atingidas. Você pode perder a capacidade de expressar algumas categorias de linguagem, de tipos de linguagem, mas não outras. Por exemplo, eles separaram em 12 categorias. Então, eu vou citá-las aqui, por exemplo. Tem a categoria tátil, por exemplo, se eu falo dedo, você vai estar acionando uma área do seu cérebro. A categoria visual, se eu falo amarelo, vai estar acionando outra área do seu cérebro. Se eu falo um número, 4, é outra área do seu cérebro, que não somente a área de Wernicke e a área de Broca. Se eu falar uma localidade, vamos ao estádio, vai estar acionando outra área. Então, eu vou citar aqui as 12 categorias. Como eu já falei, a tátil, visual, numérica, localidade, abstrata, se eu falar a palavra natural, ou temporal, se eu falar minuto, profissional, se eu falar reunião, se eu usar algum termo que te conecte com a violência, como isso é extremamente letal, é outra área. Alguma coisa que seja pública, do âmbito público, escola, é outra área. Então, mental, né? Por exemplo, fulano está como se estivesse adormecido. A área emocional, fulano foi desprezado. A área social, essa criança é linda. Cada uma dessas palavras, antes se pensava que ficava somente lateralizada. E a primazia é lateral, tá? É o lado esquerdo. O lado direito, como a gente vai ver na frente, tem outras funções que complementam as funções do lado esquerdo, mas não são essenciais para a nossa comunicação. Por essa descoberta que eles trazem, nos mostra que a nossa linguagem está instaurada em nosso cérebro como um todo. Ou seja, não está somente do lado esquerdo. Outras áreas se acendem. Outra hipótese que eles, nesse estudo, trouxeram foi que nosso sistema semântico está correlacionado diretamente com as nossas experiências culturais. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que viva num ambiente extremamente violento talvez acione a mesma área que eu, que também estou nesse ambiente violento. Porém, uma pessoa que não tem contato com um ambiente violento, talvez outra área seja acionada. Isso é uma hipótese. Então, o que eles vão fazer? Vai entrar numa segunda etapa, onde eles vão fazer essa testagem. Tá? Ver se a distribuição semântica está igual para pessoas com experiências diferentes. E isso prova que tanto o nosso lado esquerdo quanto o direito recebem informações de linguagem. Tá? Vamos entender o que é linguagem. Linguagem é a ferramenta social que nós usamos para a relação humana. Então, o que é linguagem, né? É um sistema composto de muitas partes, através do qual o homem comunica suas ideias e sentimentos. Todo o seu mundo emocional, subjetivo, vai ser expresso ao mundo. Pode ser através da fala, da escrita ou de outros signos convencionais, de outras formas. Por exemplo, o cinema é uma linguagem, a música é uma linguagem. Existem muitas formas pelas quais o homem vai comunicar ao mundo todo o seu mundo interior. Então, linguagem é qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais. Então, existe a linguagem dos sinais, por exemplo, que os surdo-mudos utilizam. Existe a linguagem do cinema, como eu já falei antes, a linguagem da música. E a linguagem ela é composta do que Saussure chamou de signo linguístico. Né? O que é um signo linguístico? É uma unidade composta de um significante, ou seja, o plano de expressão, a parte perceptível do signo, concreta, o som. Então, se eu falo carro, ao pronunciar carro, vocês automaticamente vão ouvir essa palavra que vai gerar em vocês
um significado do que significa carro. Qualquer coisa que eu fale vai ter um significado. A forma como você vai receber vai gerar um conceito interno a respeito daquilo. E para o Saussure, como a gente está vendo aqui, ele apesar de arbitrário, ele é fixo, né? É um significado que é quase, eu vou usar o termo dicionário, ou seja, se eu falo casa, vai suscitar o mesmo para todos, tá? Significante e significado formam uma unidade para associar. E que é esse significado que estrutura o significante. Ou seja, é o conceito está acima da imagem acústica, acima do som que eu profiro ou da palavra escrita. Tá? Seguimos. Só que vem um cara, que é o Lacan, que ele subverte a ordem saussuriana. E ele diz que o significante, a imagem proferida, ele é mais importante do que o significado. Por quê? Porque ele diz que nós todos somos atravessados por significados. Por exemplo, quando eu falo cachorro para vocês, provavelmente, dependendo do que o cachorro signifique para cada um de vocês, a cada estágio da vida, ele pode ter um significado. Então, ele é volátil. Dependendo de qual significado, no teu contexto histórico, você esteja recebendo nesse momento, esse significado ele é volátil. E ele abre para multiplicidade, ao invés da unidade. Ele diz que uma palavra ela abre universos. Que quando eu falo algo, eu posso abrir para muitos significados. E nem sempre aquilo que eu estou falando é aquilo que tu está escutando. Porque os significados aí podem ser diferenciados. Ouvir e escutar, ouvir é um ato fisiológico, porém escutar é uma abertura para o universo do outro.